Fala aí pessoal, e é com muita tristeza que a gente traz o último capítulo, né, ou melhor, a última temporada de Kaiju número 8. Foi uma longa jornada pela frente, mas eu vou trazer pra vocês um vídeo muito completo de todo o resumão. Então já, cara, por favor, já se inscreve no canal, dá like e comenta, porque esse vídeo deu muito trabalho. Olha o timing desse vídeo. Enfim, muito obrigado, esse aqui é uma continuação, já fica aí ó, essa resumo da temporada 5, última temporada de Kaiju número 8. Então prepara para ver muito desse gostosão e já hypa esse vídeo. Sem mais delongas e vamos pro conteúdo. Vamos lá, recapitulando o que acontece no capítulo anterior, só para vocês entenderem, é que o Kaiju número 9, ele meio que se teletransportou e foi para onde a mina estava, para absorver ela, devido ao grande ataque que está acontecendo de vários Kaijus atacando os membros especiais da tropa de defesa, Takara Kikoro, Narumi, o Hoshina, enfim, focaram agora na mina, mas quem focou na mina foi o próprio número 9. Só que o seu plano acaba não funcionando, pelo menos de imediato, porque quando ele estava prestes a finalizar a mina, quem salva ela é o próprio Kafka Ribino. E cara, que entrada dramática e foda. Ele segura ela nos braços e ele pega e fala, né? Mina, foi mal pelo atraso. Baku, que é o tigre, muito obrigado pelo seu apoio. Ele baixou a guarda e eu tive essa oportunidade graças a você. Ele pega uma tapinha assim na cabeça do tigre. E o Kaiju número 9 só fica, peraí, como assim? Impossível. Não era pra ele chegar aqui tão rápido. Aí ele pega e fala, você conseguiu por causa do número 6, não é? Aí, meu irmão, o interessante disso tudo é que o Hoshina fala, Kafka, entenda o seguinte, num raio de quilômetros, não tem ninguém perto mais. Todo mundo bateu em retirada, todo mundo tá recuando. Então, cara, não mede esforços. Usa teu poder máximo. E praticamente tá dizendo isso, porque ele tá dizendo, olha, não ceda suas habilidades, vá com tudo para cima do número 9. Ele pega e fala, entendido, meu irmão. E finaliza dizendo, eu vou vencer. E a gente vê uma nova habilidade do número 8, né? Que tipo, é meio que tipo uma nova forma de estilo de combate, que se chama combate corpo a corpo. Deu a desgrama, pessoal. E essa nova forma de estilo de combate é praticamente o estilo de Izawa, né? O pai da Kikoro, só que aperfeiçoado. Meu irmão, o cara tá fenomenal. Ele começa a dar-lhe socos no número 9 que ele tipo, ele não consegue resistir. E ele pega e vê, né? Ele fala, cara, esse bicho tá muito mais forte do que quando nós lutamos anteriormente. E, meu irmão, ele dá um murro, o Kafka, que a parede destrói atrás só pelo impacto do vácuo. Os dois logo em seguida começam a dar vários ora, pô, é Jojo, os dois ao mesmo tempo. E o que acontece, pessoal, é que o número 9, ele não consegue tancar o Kafka, pô, porque o Kafka tá dando com muita força e o cara indo pra ir pra trás. Só que tem que lembrar uma coisa, ele tem, né, o número 9, ele tem as lembranças do Izawa, porque ele absorveu o maluco. Então, se ele tem as lembranças do Izawa e o Kafka, ele tá usando o estilo de combate do Izawa, só que aperfeiçoado, consequentemente, em algum momento, ele vai memorizar o estilo de combate do Kafka e vai conseguir prever os seus movimentos. E não demora muito não, ele pega e fala, eu conheço essa técnica de combate, novo estilo de... Meu irmão, ele revida, o número 9 consegue revidar no Kafka, que o cara vai lá pra cima. Após isso, o número 9 fica com o ego lá em cima, ele começa a dizer que, meu irmão, você não entende número 8, porque eu estou com o usuário mais forte dos estilos de combate. Então, não tem nada que você possa fazer. E, infelizmente, é uma pena que você não tenha conseguido superar as minhas expectativas. Ele fala isso já dando um soco, tipo, presta a dar um soco no Kafka, mas ele lembra do seu treinamento com o Hoshina. E o que é da hora é que o Hoshina fala o seguinte, olha, eu vou te ensinar uma técnica, tá? Que a gente vai fazer de tudo para superar o Izawa. Já que o número 9 ele absorveu o Izawa e ele consequentemente vai entender e ler nosso estilo de combate, então a nossa técnica vai ter que ser evoluída para no momento da luta a gente conseguir superar a expectativa do maluco do outro lado. Então, não conte isso para os seus amigos, não conte isso para o alto escalão e nem conte isso para a Capitã Ashiro. Ou seja, se todo mundo for absorvido, eles vão entender
a tua habilidade. Então faça isso, Kafka. Não conte pra ninguém. Nós vamos superar o Capitão Izawa, meu irmão. E os dois volta pro presente, né? E quando o Kafka tá prestes a dar-lhe o número 9, com o ego dele na puta que pariu, ele pega e fala: eu conheço esses movimentos, eu conheço esse estilo de combate. Só que ele tem uma modificação. O estilo de combate agora do Kafka, ele tem uma variação. E a variação é que ele meio que dá um espiral descendo e com uma leve modificação para cima. O nome desse golpe é explosão dupla modificada. Que impacto da desgrama. O número 9 chega a estar torto assim na tela. E esse golpe, ele foi tão poderoso que fez o número 9 meio que tipo apagar, pessoal. Nocaute, já tá no chão. Mas a diversão de pobre dura pouco, né? E o Kafka, ele pega e pensa: não, peraí, ele não foi derrotado. Ainda eu sinto algo estranho quando eu atingi. Tipo, tem alguma coisa diferente. Só que ele percebe que, na verdade, era um clone. E quando ele olha pro lado, tá o dele verdadeiro, do número 9. Meu irmão, dando um murro tão forte nas costas do número 8 que ele meio que dá uma cambolha, deu um mortal no chão, pô, de tão forte que ele é. E ele pega e fala: número 8, me parece que você já foi humano. Aí nesse exato momento, no número 9, ele começa a ficar meio castelando, coringando, dizendo que os humanos são inferiores, que os humanos pensam uns nos outros, os humanos não conseguem ter uma supremacia da espécie, porque eles são muito limitados. Enfim, começa a cagar a regra e puxando a sardinha pro lado dos cajus. E disse o seguinte, que o mundo ideal que ele tá criando, que ele quer criar, o Kafka não está incluso, ou seja, ele precisa eliminar o Kafka Ribino porque ele é humano. Depois de todo esse sermão, o Kafka só fala o seguinte: eu não vou te deixar você criar esse mundo. Não, na moral, pessoal, o que acontece agora é que quando o Kafka ele dá um murro no Caju número 9, ele evolui. E ele agora é o Caju número 9 com a junção do número 2. Ou seja, o número 2 já tá viçando para sair. E eles ficam com duas cabeças. E o Caju número 9 fala o seguinte: mas agora está na hora de te mostrar, número 8, o quanto eu me desenvolvi. E, meu irmão, que painel lindo demais. Editor, capricha nesse painel. Que painel maravilhoso. E a luta agora está atualizada. O número 8 contra o número 9 e o número 2 juntos, pessoal. Porque mesmo eles juntos, eles se dividiram para ir para cima do Kafka. E, cara, o Kafka, logicamente, ele não é o Satoru Gojo para lutar contra Sukuna e Mahoraga ao mesmo tempo e tirar de letra. Meu irmão, o que acontece é que o Kafka, ele começa a levar um pau dos dois. Até um determinado momento que o time dele que passou nessa luta está beirando os 30 minutos. Ou seja, ele vai se transformar. E até o Roshina fala isso, né? Então, pessoal, a gente precisa fazer algo, a gente precisa entrar no campo de batalha, porque o Kafka já está no seu limite. Aí ele pega e pensa: eu não posso perder. E quando ele está lutando, o núcleo dele entra em evidência, ou seja, começou a ficar exposto. Os dois cajus não vê a melhor oportunidade para dar um cheque mate. E quando estão prestes a finalizar, eles falam: que pena, parece que esse é o seu fim. Ele: não, ainda não, número 9, porque eu tenho a melhor amiga de infância de todas. Meu irmão, explosão da desgrama vara o braço do número 9, pô. Além disso, ele levará outra rajada nas costas que vai pra puta que Ryan. E a gente já sabe que é a mina, né? E ela pega e fala: você não mudou nada desde aquela época, sempre fazendo coisas perigosas sozinho. Aí ele: cara, que fosse incrível. Aí quando ele olha pro lado, de fato é a mina, né? E ela pega e fala: relaxa, eu estou ao seu lado. Isso é uma frase que o Kafka falou pra ela quando era mais novo. Foda-se! E agora está prestes a começar de fato a coisa gostosa. Porque quando o Kafka ele dá uma tapinha assim no rosto, ele fala: vamos lá, ele tá vindo. Aí ela pega e fala: Kafka-kun, obrigada por estar ao meu lado. Meu irmão, que coisa linda, pô. Que coisa linda. Aí eles finalizam dizendo: vamos lá, essa é a nossa promessa. Juntos vamos aniquilar os cajus. E acaba o capítulo 109, os dois de frente para o número 9 e o número 2.
Agora deu cara aí mesmo, viu? Kakun vai apostar tudo o que tem para destruir o núcleo com um só golpe. E ele começa, pessoal, atacando. Meu irmão, tem um murro lá que quando o Kafka ele dá ali com o número 9, dá uma explosão. Só que o número 9 ele já, olhando pra cima, já parte novamente com outra rajada. Enquanto a mina, ela tá indo pela direita, atacando no cara. E ele, é aquilo, né? Ele tem duas cabeças. Um tá mirando no Kafka e o outro mirando na mina. E a mina continua se desviando de todos os ataques do número 9. E o Kafka indo lá, pessoal, só murrada no peito, pô. Não, na moral. Que murro de uma desgrama. Ele deu um murro tão poderoso no número 9 que tirou toda a pele do cara, pô. Pessoal, olha pra isso. Só a carnezinha, dá pra ver os órgãos lá dentro do número 9. O número 9, meio que se espantou, só olha pra cima dele e dá-lhe como fosse uma energia, uma bijudama da boca. Só que o Kafka consegue desviar. Só é aí que tá. Essa luta acaba não levando a nada, porque sempre fica nessa puta Ryan de você bate, você apanha e você bate. Até que o Kafka, ele se vê num beco sem saída. A mina se laçou todinha contra os golpes do Mega Kaiju número 9. Enquanto isso, o Kaiju número 8, ou melhor, o Kafka pensa, cara, eu tenho que procurar alguma solução pra conseguir derrotar esse cara. Eu vou usar ela, Capitão Vice Roshina. Eu vou usar a última opção, né? A última arma que eu tenho guardada nas mangas. E simplesmente, pessoal, essa arma seria despertar a fúria do Kaiju número 8. A gente sabe que em alguns momentos do mangá, o Kaiju número 8 ele desperta uma fúria inabalável, muito linkada ao parasita. Então o Kafka ele não tem controle. Então ele falou, eu vou chutar o balde porque mesmo que eu vá de base, a gente precisa ganhar. E é aí que ele desperta a fúria do Kaiju número 8. Logo após isso, não demora muito não, sabe o que acontece? Simplesmente o Kafka ele acaba destruindo o núcleo do Kaiju número 9. E após destruir o núcleo, o número 9 só fala o seguinte: Kafka, ou melhor, né, Kaiju número 8, vamos conversar. Aí ele passa uma corrente elétrica para o número 8 e eles vão para como fosse um passado / dimensão, que é onde eles vão conversar. E o que acontece, pessoal, é que o Kaiju número 8, ele tá num campo de batalha já finalizado, né? Vários soldados, praticamente samurais, no chão, eliminados. E o Kafka, ele fica meio que tipo sem entender e perguntando, que lugar é esse? Um campo de batalha dentro do número 9? Cadê ele? Cadê o número 9? E quando ele olha pro lado, tem uma máscara, pessoal. E ele pega e pensa, peraí, onde é que eu vi essa máscara? De onde é essa máscara? E a gente já sabe, né? Já sabe, mas calma aí, calma aí. Aí ele pega e escuta alguém chegando perto dele. Ele fala, número 9? Aí o número 9 pega e responde, sim. No começo eu pensei que era apenas uma coincidência. Você até aparecido na minha frente do nada. Mas quando senti aquilo dentro de você mais cedo, eu percebi que sempre foi inevitável. O número 8 ainda pergunta, do que é que você tá falando? Aí o Kaiju número 9 fala novamente, reconhece não esse lugar? Do que é que você está? Ele entendo. Então vocês ainda não se conectaram totalmente. E mesmo assim, você conseguiu usar todo aquele poder. Parece que o rancor daquela época ainda é bem forte. O Kaiju número 8, novamente. Que papo furado é esse? Eu vou te dar mais um golpe, já que você ainda não foi derrotar ele. Não, você me venceu. Logo eu irei desaparecer. As minhas esperanças foram destruídas. Você venceu. Aí ele pega e finaliza com essa frase: a batalha entre nós dois, Kafka Rabino, foi muito divertido. Vocês humanos sempre superaram as minhas expectativas e destruíram os meus planos. Eu queria saber mais, aprender mais, para me aproximar mais dos humanos. Eu fui completamente derrotado. E sabe o que o Kafka fala? Ele só fala
pare de mentir. Aí o número 9, não, eu não tô mentindo. Ele, então me explique, o que é isso saindo de você? Tem uma energia muito forte com desejo de matar, e é revelado que na verdade o número 9 tem dentro dele uma entidade chamada de Mega Kaiju, cara. E após isso, o que acontece? O Mega Kaiju começa a se expandir, o número 8 fica todo preocupado e fala, puta que pariu, o que é que tá acontecendo? E pessoal, quando tudo parecia perdido, né, nesse meio que sonho que o Kafka e o número 9 estavam compartilhando, e o Kafka, ele olha assim ao lado e agora associa a máscara que ele está vendo. É aquela que ele viu no espírito quando estava lutando não, né? Treinando com o Hoshino. Então, meu irmão, uma coisa tá ligando a outra. Nada foi por acaso. O autor ter colocado ali, eu pensei, poxa, ele com certeza vai realmente ignorar essa situação, né? Essa imagem, só dizer, olha, um espírito aí. Não, mas não, ele trouxe à tona. E depois, sei lá, mais ou menos de uns 30 capítulos à frente. Agora, voltamos para os capítulos atuais, pro presente, né? E o que acontece é que o Kafka faz um grande rugido. Ele grita pra caramba, como se fosse sentindo uma dor. E, na verdade, a gente vê que a mina, ela fala, Kafka. E, meu irmão, olha essa cena, ela fala Kafka-kun, e a gente vê que no leito de morte, no desespero do número 9 já indo de base, ainda teve um sopro de vida, como fosse uma, sei lá, reviravolta para disparar uma lança contra o peito do número 8. Agora, para vocês ficarem cientes, só uma observação. O autor de Kaiju número 8, ele gosta de ficar introduzindo a gente na história. Então ele sempre vai ficar contando um pouco do passado. E agora vamos contar o passado do número 9. O Kaiju número 9, ele conta um pouco do seu passado, como ele era um Kaiju fraco e, tipo, a única coisa que ele tinha era inteligência e ele sempre se escondia dos humanos. Vinha um humano, ele tava sempre se escondendo, sempre andando pela floresta, né? Ele sempre se escondeu dos humanos, pois pensava que ele era mais fraco do que os humanos, até que, bom, ele viu que era mais forte. Então as coisas começaram a mudar, né? Segundo a narrativa do próprio número 9. E tipo, ele começou a ser guiado por algo. É como se algo tivesse realmente chamando a sua atenção. Foi quando ele encontrou aquilo. E pessoal, que bicho horroroso. Que bicho grotesco. Mas eu gostei do painel, né? Um painel realmente de 2 páginas. Muito foda. Um olho de humano, um olho de mulher e alguns bugados. Muita bizarrice, mas eu gostei realmente do design desse Mega Kaiju. Damos um corte e voltamos agora para os tempos atuais. E todos os mini Kaijus que estavam lutando contra a tropa de defesa, né, os soldados da tropa de defesa, começaram a parar. Mas pararam todo mundo, tipo, de atacar. E o pessoal ainda pensa, então vamos lá, o Kafka ele conseguiu, né? Ele ganhou do número 9, porém eles estavam enganados, né? O que foi, na verdade, derrotado foi o próprio Kafka Ribino, pô. E cara, na moral, que jeito grotesco de ser derrotado. E tipo, essa criatura que está dentro do número 9 é algo sobrenatural. É algo além do que vimos antes, pessoal. E o mangá ele traz pra gente que é algo totalmente diferente. E da face do número 9 abre um novo ser. Não, eu gostei. Convenhamos, que negócio foda. É como se estivesse saindo de um casulo, sabe? Tipo, cheio de olhos encarando o Kafka. Muito foda essa cena. Porque, cara, isso é o Mega Kaiju, sabe? O Mega Kaiju tava dentro do número 9 o tempo todo. O número 8, ele é disparado agora. Leva um golpe que ele vai pra puta que pariu. Pra bem longe. E agora o Kafka sem braços e com um buraco no peito. O que o pessoal da tropa de defesa, da monitoria consegue ver, né? É que os sinais vitais do número 8 não existem mais. Ou seja, né, o que tá dizendo é que o Kafka realmente foi dessa pra melhor. E continuando, a mina, né, logicamente, ela fica desesperada, pessoal. Começa a gritar, fica maluca e começa a pedir munição pra acabar logo com ele. Antes do quê? Que ele comece a se regenerar. Só que o cara, o Kaiju, Mega Kaiju, ele é muito esperto. Tu acha que ele vai dar tempo? Tu acha que ele dá time para ele esperar carregar a munição? Claro que não. Ele, em questão de segundos, ele consegue partir o canhão dela ao meio, pô, e ferindo também a própria mina. E ele, nesse exato momento, se levanta e é revelado
o novo vilão de Kaiju número 8. E cara, o Kaiju número 9, ou barra Mega Kaiju, ele lembra muito o terceiro alien, né, da terceira missão de Gantz, que é o alien budista. Cara, quem gosta de Gantz sabe o que eu tô falando. Eu vou já trazendo Gantz de novo aqui pro canal. Mas cara, lembra muito Gantz, sabe? Enfim, então ele é revelado, eu gostei. Achei bem bolado, criativo, parece algo divino, sabe? Bem épico, mas enfim, né? Aí ele pega e fala esse Mega Kaiju, ele traz pra gente: ninguém jamais escapou, não importa a era, nem mesmo os mais fortes em toda a história, ninguém jamais escapou. E acaba o capítulo com uma faixa de nome toda japonesa na cara da mina. Meu irmão, pô. Que capítulo foi esse, pessoal? Que capítulo foi esse? Vamos... Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. O Kaiju número 9, ele pega e fala: eu te falei, Ashiro Amina, ninguém nunca escapou. Não importa a era, nem mesmo os mais fortes, nem mesmo eu, e nem mesmo vocês das forças de defesa. Ou seja, pessoal, ele praticamente está dizendo: olha, ele foi possuído pelo Mega Kaiju, então eu não consegui escapar dele. Quem dirá vocês, meros humanos, sabe? E ela, quando tá com corte ainda no meio do rosto, ele pensa, né? O número 9, ele pega e pensa: por que ela está me olhando assim? Aí meio, cara, na moral, aí agora vem, pessoal. Agora vem o monólogo. Abre aspas. Alguém fala uma coisa: sempre foi assim. Você sempre preencheu as lacunas das minhas falhas no combate. Você limpa o caminho para que eu consiga avançar mais facilmente. E quando eu encontro um obstáculo que não consigo superar sozinha, você abre um caminho para mim. Você é o vice-capitão mais forte. Estilo Roshina. Na verdade, tipo, é um corte, né? Então, quem ela tá se referindo, pessoal, é o próprio Roshina. Essas palavras foi da Ashiro, né? Então, ela tá praticamente dizendo o seguinte: quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que eu não conseguia, ia conseguir me libertar, que eu não ia conseguir sobreviver, você sempre aparece, você preenche as minhas lacunas, você preenche as minhas fraquezas, sabe? Então, qual a fraqueza da Ashiro? Simplesmente o combate. Ela é um sniper, ela é campo, essa menina, então ela ataca de longe, mas para abrir o caminho precisa de um rushador. E o Roshina, ele é o rushador. E pessoal, ele chega indo pra cima do Kaiju número 9/Mega Kaiju. E a gente até pensa: nossa, eu acho que agora que esse Mega Kaiju vai ir de base, né? A gente tem o Roshina, né? O cara muito pica. E simplesmente o Narumi também lutando contra ele. Só que, pessoal, não dá em nada. Eles continuam lutando. Só que o Mega Kaiju continua resistindo a todos os seus golpes. Ele apanha muito, mas ainda continua resistindo. Eles fazem uma investida de meio que tipo: é agora, vamos atacar com tudo nessa próxima brecha. Só que não é isso que acontece, pessoal. Quando o Roshina, ele usa a espada de 7 ramificações com corte Otluki, um negócio assim, um nome bem fila da mãe, contra o Mega Kaiju, enquanto o Narumi tá atacando também, cara, olha pra... Não, isso é sacanagem, pô. Isso já virou palhaçada. Virou palhaçada. O Mega Kaiju, ele segura a lâmina da baioneta do Narumi com uma mãozinha assim, ó, enquanto segura as duas lâminas do Roshina com uma mão lá em cima e outra mão na metade. E ainda faz o sinal de uma Shana no meio. Eu fiquei, que putaria é essa? Na moral, que putaria é essa? Cara, ele tancou o poder dos dois de uma forma muito leve mesmo. E ele começa a implodir, a explodir de dentro para fora. E damos um corte. Cortamos agora, né, pro Kafka, ele caindo num vazio eterno. A gente sabe que ele tá inconsciente, né? E ele só tá pensando nos seus colegas. Ele fala: peraí, ainda não acabou. Tenho que voltar. Ainda escuto o som da luta. Se eu não voltar, meus amigos vão morrer, sabe? Tipo, aí ele escuta uma voz. Alguém tá falando com ele, fala: você quer voltar? Ainda deseja lutar?
Aí ele pega e pergunta ao Kafka, quem é? Aí ele, mesmo com tantos ferimentos, ainda deseja voltar ao campo de batalha? E Kafka pergunta, quem é você? Peraí, não importa quem você seja, eu quero voltar. Não importa o que aconteça comigo, tendo a mina e os meus companheiros comigo, eu vou lutar. Aí, cara, agora, finalmente, pessoal, eu quero ver aonde vai chegar essa banana. Não perda de tempo. Se eu começar a segurar meu sêmen no saco, eu vou ficar com essas conversas também? A gente sabe que o Kafka, ele tá como fosse em uma epifania, um flashback, onde ele está vendo um passado de samurais e de guerreiros que lutaram contra o Mega Kaiju, né? E aquele espírito do samurai, ele fala o seguinte, então venha, vamos fortalecer ainda mais a nossa conexão. Lembrando, a gente ainda não sabe a consequência dessa união entre esse samurai, esse guerreiro que realmente é obstinado por matar Kaijus, e o próprio Kafka. Não temos ainda a conexão dos dois, mas temos o passado. E o Kafka está no campo de batalha, pessoal, o Mega Kaiju gritando, o pessoal atirando flecha, os guerreiros estão gritando com o Kafka, porque ele não está se mexendo, né? E ele começa a segurar uma lança, e ele percebe que a lança, lógico, todo o material que eles estão usando são materiais muito puxado, né? Muito tirado, a matéria-prima da própria pele, tecido, pata de Kaijus eliminados, só que é o seguinte, como o material ele é algo primitivo, o Kafka até fala, né? Sei pelos registros que antigamente eles usavam tecido de Kaijus do parasita para se conectarem diretamente ao corpo, mas é difícil extrair muito poder disso. Fecha aspas, né? Então praticamente está dizendo o seguinte, antigamente as pessoas já estavam usando equipamentos de Kaijus, né? Armas muito baseadas por pele de Kaijus, caralho. Só que essas armas não tinham a capacidade de potencializar todo o ápice que um poder de um Kaiju tem para favorecer para o humano. Então isso é bem interessante, o quanto a evolução e atualmente nos Kaijus consegue, aqueles trajes, né, consegue tirar do poder dos próprios Kaijus. Aí quando o Kafka, pessoal, tava meio que tipo perdido lá, né, no campo de batalha, um maluco do nada falar, desse jeito você vai manchar o nome do capitão do esquadrão do macaco, que nome feio, esquadrão do macaco. Aí o Kafka, ele entende que é o antepassado do Roshina, né, ele ainda fala, vice-capitão Roshina, enfim, aí ele pega e dá as ordens, só que é o seguinte, a gente tá vendo as imagens do antepassado do Kafka, né, acredito que seja isso, ou pelo menos o desejo do parasita, e ele traz uma mensagem pra gente, ele fala, nesse dia, embora vários companheiros tenham morrido durante o extermínio do Kaiju, pensei que seria só mais uma luta difícil, como de costume, eliminar um Kaiju, porém, eu não podia estar mais enganado, porque não tínhamos como derrotar aquilo que surgiu de repente de dentro do corpo do Kaiju, se referindo ao Mega Kaiju. Aí ele pega e continua, nem o soldado mais rápido do país, nem aqueles que se orgulhavam de sua força, nem mesmo o mestre espadachim que diziam ser inigualável, conseguiram eliminar esse Kaiju. Aí o cara fica gritando, não! E a gente vê lá o antepassado do Roshina com meu irmão, com uma estaca assim ó, no peito dele, deu a desgrama. Enquanto isso o Kafka também, ele foi de arracha pra cima. Ele pega e continua falando, né? O antepassado, ele fala, todos foram igualmente derrotados, aí todo mundo na merda, o campo de batalha foi todo mundo dizimado, enfim. Então, um ponto aí pros Kaijus nessa batalha. Aí o Kafka começa a falar, na verdade em Kafka não, ainda é a conexão do guerreiro, ele fala, meus companheiros, os campos que cuidamos tão bem, nossas casas e nossas famílias, para os quais deveríamos retornar, e tirou tudo de nós. Não conseguimos fazer nada para pará-lo. Frustrante. Que frustrante. Aí começa frustrante, éramos fracos, não éramos capazes de eliminar, enfim. Então todas as almas, pessoal, dos guerreiros estavam lá, tipo, num abismo, né, caindo, porque eles estavam realmente indignados com a situação. Eles não conseguiram mudar o destino cruel que é ter os Kaijus em sua terra natal, sabe? Então
todo o desejo, toda a ganância, todo realmente o dever de proteger a sua família, a sua casa, o seu lar e os seus entes queridos, né? Foram tudo por água abaixo, por causa do Mega Caju. E ele pega e continua falando o seguinte, né? A gente começa a ver as almas, tudo se reunindo, criando forma, e ele termina falando o seguinte: éramos fracos, como um inseto, e do desejo deles criou o parasita do Caju número 8. A gente sabe, né, que o Kafka, ele tá num pós-morte e os caralho aquático, e ele conheceu um pouco do parasita e do próprio samurai. O samurai explica pro Kafka que se você quiser ficar vivo, vou transformar o seu coração em um núcleo, mas jamais voltará a ser humano novamente. Está certo disso? Vamos chegar ao limite em poder e o seu corpo humano também vai. Kafka agradece ao parasita que estava lá todo cagado e confirma a substituição do seu coração. Cortamos agora para os momentos atuais e Narumi, esse cara é incrível. Narumi, ele entende que esse Caju está escondendo algo e na verdade o que ele está escondendo é centenas de sinais dentro do próprio corpo do Mega Caju. Ou seja, o fato dele estar derrotando um Caju é como se ele tivesse levado uma vida praticamente de centenas que existe lá dentro. E ele parte pra cima, pessoal, com tudo. É tão intenso os seus golpes que ele começa a cuspir sangue, o maluco, porque está no seu limite. E o cabeça de tigela não consegue mais acompanhar o Narumi. Ele está convicto que precisa passar o bastão para a próxima geração. E é bem bacana meio que as frases deles motivacionais, ele falando para ele mesmo, dizendo pro Uzawa que agora ele entende. Ele entende que ele precisa dar um máximo para conseguir tirar o mais informações possível desse Mega Caju. E quando ele menos espera, o seu peito, pessoal, ele é furado. Mas o tempo que o Narumi ele ficou lutando contra esse Mega Caju foi o suficiente para o Kafka acordar e dar um golpe tão poderoso, mas tão poderoso, que o Mega Caju vai pra puta que paraia, meu irmão. Todos percebem que algo mudou nele, no Kafka, e cara, o corte intancável do Mega Caju, aquele corte, ele começa a jogar letra e ele ia até finalizar o Narumi nesse exato momento, ele acaba sendo salvo pelo Caju número 8, e o corte intancável que o Mega Caju usa contra o Kafka, ele é nefado. Meu Deus do céu, meu irmão, isso aí é sacanagem, pessoal. Não tem como o cara tancar isso aí, isso é muito foda. Aí sabe o que acontece? Quando a gente pensa, meu irmão, quando a gente pensava que tudo ia ficar normal, a gente só tem agora o Kafka um pouco mais forte, ele tá conseguindo tancar essa habilidade. Não. Do nada, da engrossada pele preta, ela é quebrada e o Caju número 8 se torna uma nova versão de si mesma. O nome dessa versão é Caju número 8 albino. Não, tô brincando. Não. O careca, esse maluco aí, ele traz uma mensagem dizendo o seguinte. Ele diz que se esse Caju estivesse do outro lado, seria o fim da humanidade. É praticamente dizendo, olha, se o Caju número 8 tivesse contra a gente já tinha ido dessa pra bem melhor. E nesse exato momento, cria uma tensão muito foda e bacana pro Kafka, né? Porque a gente tá vendo ele em um novo estado de transformação. E cara, aí do nada ele pega e traz a seguinte mensagem, né? É a premissa. Ele fala o seguinte: eita pessoal, acabei destruindo os drones, mas eu vou compensar eliminando esse Caju. E Kafka fala que consegue ver todos os rancores e raivas dos soldados mortos. É praticamente, pessoal, após ele destruir os drones por causa da energia dele, ele fala, ó, eu vou acabar com todo mundo aqui, eu vou acabar com esse Caju, tá? Como uma recompensa. E após isso, ele sente, né, quando ele olha pro lado ao seu redor, ele vê as auras, né, as almas e os rancores dos soldados que foram de base. E agora, de fato, começa o combate do Mega Caju versus
o Super Kaiju número 8. O Mega dá um soco no Kafka, ele segura assim como se fosse nada e fala: olha, se lutarmos aqui, vamos envolver muita gente. Então, vamos lutar naquela torre de aço. E, cara, ele já dá um murro na cara do Mega, que vai pra puta que pariu. Deu a que murro da desgrama. E quando... tipo, é aquilo, né? Ele vai pra a torre de aço. E quando a gente vê o Kaiju número 8, está todo bolado lá, tipo, saindo assim na fumaça. Cara... isso é animal. Só que o Mega Kaiju acabou saindo ileso. E Kafka deduz que, se ele não finalizar esse Mega Kaiju logo, tudo vai se repetir. Ou seja, o Kafka vai ficar cansado, a tropa vai ficar correndo mais perigo, a cidade vai estar mais destruída e o Mega Kaiju vai se regenerar e conseguir tirar mais energia de onde, sei lá, vai saber. Continuando, murro, porrada, mais porrada, golpe, até o Mega Kaiju, pessoal, ele soltar uma Bijudama no Kafka. E Kafka, como sem mais sem menos, vai lá e dá um chute para cima da Bijudama. Que pala da desgrama. O Mega solta outra Bijudama, né? Enquanto o Kafka fica lá desviando. O Narumi, nesse exato momento, ele traz uma mensagem pra gente de reflexão, dizendo quanto o Kafka tá poderoso. Ele fala o seguinte: sem dúvidas, ele, se referindo ao monstro Mega Kaiju, está acima de todos os outros Kaijus da história. Mas o que me deixa mais puto é que o Kaiju número 8 é um monstro ainda bem maior, sabe? Então, tipo, cara, ele tá botando o ego do Kaiju número 8 lá em cima. E, meu irmão, tudo parecia normal e ele leva um golpe do Mega que estoura a cara do Kafka, meu irmão. Olha pra isso. O Kafka levou um golpe que estourou a cara dele e ele se regenerou e ficou todo bugado. Isso é insano, pô. Até acontecer. O Mega, após ele soltar a Bijudama, ele abre as suas costas, né? Ele levou uma pisa da desgrama também do Kafka. Ele abre as suas costas e eu acredito que seja as costas, porque meio que parece um parasita ele agora, né? Um Mega Kaiju. E, pessoal, o que acontece é que inúmeros sinais de mini Kaijus ou outros Kaijus estão aparecendo na cidade, ou melhor, num país. E quando a gente vai ver lá, são Kaijus zumbis. Que negócio paia, pô. Não, eu particularmente não achei legal esse zumbis Kaiju. Mas vamos continuar. Esses zumbi Kaijus foram todos os Kaijus que foram derrotados e agora estão sendo ressuscitados. E dane-se, vai entender por quê. O Kafka ele não pensa duas vezes e parte para cima. Tenho que acabar logo com isso. E agora tudo se repete, pessoal. O Mega Kaiju está novamente no controle da situação. Até o Narumi falar: pra gente vencer o Mega Kaiju, a chave para vencer está na retina do número 1. Então vamos criar uma abertura para o número 8 usando as previsões da retina do Kaiju número 1. Mas aí o pessoal pensa: mas peraí, Narumi, você não tem mais força para isso. Então quem vai ficar à frente? Aí ele pega e fala, né? É a minha discípula idiota. E cortamos para Kikoro agora com a retina do número 1. E isso vai ser porcaria. Pessoal, não dá em nada. Pode chorar, porque a Kikoro, ela só bate no comecinho e depois começa a apanhar novamente pro Mega Kaiju. Cara, e simplesmente os próximos capítulos, o que é que vai acontecer, para eu falar de uma forma bem resumida para vocês. Todo mundo se reúne para conseguir ter uma brecha contra esse mizinguento do Kaiju número 9, o Mega Kaiju. Mas o que vocês estão para ver é o final, o arco final dessa obra. Agora só uma observação novamente, eu passei algumas semanas para gravar essa segunda parte, então tipo, agora o formato vai mudar um pouco, beleza? Até o final do vídeo. E outra coisa, nem me pergunte como eles apanharam, mas no final todo mundo foi pra cima do cara. A gente tem a Kikoro, o Narumi e toda a caralhada de pessoal lá lutando contra um Mega Kaiju. E pra achar o núcleo dele, a Kikoro ela consegue localizar o núcleo, faz uma abertura pro Kafka, né? Então fica um buraco lá com o núcleo presente. E o que acontece é que o Kafka, como o Mega Kaiju número 8, ele é o Super Kaiju número 8 agora, ele vai lá, prepara um murro, meu irmão, que cena da desgrama, prepara um murro assim, ó, pra dar-lhe, e aí acaba o capítulo, né? E chegamos agora nos capítulos atuais. E quando ele finaliza, dá-lhe um golpe,
tudo vai pra puta que pariu, destrói todo o núcleo do Mega Kaiju, né? O pessoal do monitoramento começa a perceber que os sinais vitais do Mega Kaiju desapareceu, só que também teve outros sinais vitais que também estão se esvaindo, que é simplesmente o de Kafka. Oh my god, o de Kafka tá indo de vala. Bom, o Kafka, né, jogado lá no chão, ele começa a falar, ou melhor, pensar e sentir que os espíritos das pessoas rancorosas, que estavam realmente com raiva do Mega Kaiju, estão se esvaindo, ou seja, com ele mesmo, ele tipo... todos os espíritos que estavam dentro de mim estão indo embora. Eu tô sentindo eles, tipo, partindo. Porque eu consegui realizar o desejo deles, que era eliminar o Mega Kaiju. Então, consequentemente, eu também vou junto com eles. Se eu falar, aí vai para um plano celestial, tá? Agora, bem viajado, bem viajado. Ele começa a falar o seguinte: se eu falar que eu não me arrependi de algumas coisas, eu estaria mentindo. Eu tive alguns arrependimentos e a gente sabe que, poxa, o Kafka, ele só é o que é hoje depois de 30 anos. Então, o sonho dele era ter realizado muito mais novo, né, pra ficar ao lado da mina. Mas não, mesmo assim ele conseguiu cumprir sua promessa de lutar ao lado da mina, mas por final, ele começa a agradecer a todo mundo. E um ponto de atenção, como vocês sabem que eu cago pro Narumi, cara, não admito o quadrado dele ser o menor nesse painel. Não admito isso. E quando o Kafka estava se despedindo, dizendo obrigado por tudo, vou embora, aí do nada toca a mão no ombro dele e fala: não, você não vai agora, eu vim aqui te agradecer. Ele: como assim? O que acontece é o pai da Kikoro, né? O diretor, ele está presente. Aí, como é que você tá aqui na minha cabeça? Ele explica, uma explicação bem paia, ele explica o seguinte, que o fato do Kaiju número 9 ter como eu vou dizer, absorvido o corpo do diretor, quando ele foi de base com o Mega Kaiju, toda a alma e espíritos começaram a esvair, né? E consequentemente entrou na cabeça do Kafka. Então ele tá explicando aí pro Kafka: olha, Kafka, eu vou de base também, mas não se preocupa. O Kafka, ele traz o seguinte, uma insatisfação. Ele diz: olha, me desculpe, né? O Kaiju número 9, ele era bem mais forte do que eu imaginava. Ele conseguiu fazer muito estrago, destruir praticamente toda a cidade. Só que o diretor pega e fala: não se preocupe, porque isso sempre foi assim. Nós, quando lutamos há muito tempo atrás contra o Kaiju número 6, foi a mesma coisa. Ele destruiu, muitas pessoas morreram, né? Mas a gente conseguiu trabalhar, ficar mais forte e melhorar e reconstruir toda a nossa cidade e as nossas vidas. Mas isso faz parte do ciclo. O diretor, ele continua dizendo que, olha, eu quero que você ajude os outros, né, e as pessoas a se reerguer, porque haverá também próximos inimigos. Então, tipo, praticamente tá dizendo: o mangá não acabou aqui, tá? Vai ter continuação pra você. E quando ele fala isso, o Kafka só joga a realidade. E a gente sabe, né, pessoal? Convenhamos. O Kafka, ele tá com coração de Kaiju. Então, ele tem uma data de validade. Ele, como todo humano, tem uma data de validade. Mas a data de validade dele já tá prestes a vencer. Só que ele pega e fala: olha, diretor, eu não sei se você se lembra, né? Mas o meu coração foi fundido com o de um Kaiju. E isso, consequentemente, eu também vou de vala agora. Uma pausa dramática no Kaiju número 8. O que acontece é que o mangá tinha entrado em hiato. Então, eu tive que gravar esse vídeo depois de algumas semanas. Novamente, eu mudei a roupa. Voltando, simplesmente o Izawa, ele passa a energia dele para o Kafka. O que acontece é que o Kafka acaba acordando, né? Mas depois de 4 meses ele ficou 4 meses em coma. Ele acaba acordando vivo, bem de boa. E eu gostei até do estilo dele, tá? Deixa de ser aquele cabelo meio que de Naruto, meu cabelo meu bem cai me bate, e ficou um cabelo muito mais bolado. Enfim, após o time skip, é mostrado tudo o que aconteceu, né? Todas as promoções. A Kikoro, ela virou vice-capitão da primeira divisão junto com o Narumi. Narumi continua a primeira divisão, mas ele fica com o ego ferido porque ele tem certeza, né? Ele sente que a Kikoro vai chegar perto dele, vai alcançar as habilidades dele. Enfim, conversa vai, conversa vem. É falado de todas as divisões onde todo mundo vai ficar. Ninguém quer saber disso, tá? Ninguém quer saber disso. O ponto é que a questão é a mina. O que é que a mina, ou como ficou a mina e o Kafka? É esse que tá o problema, né? Esse foi o grande problema de Kaiju número 8. Mas até o final eu falo sobre isso, beleza? Após isso, é mostrado o destino do Kafka. E o que aconteceu com o Kafka? Ele simplesmente, ele faz parte agora da terceira divisão, uma divisão especial que tem como objetivo analisar e estudar Kaijus. Essa é a missão do Kafka Ribino.
E às vezes, aí ele pega e fala, né? Até recebe uma mensagem, isso já nas últimas páginas, tá? Última página do mangá. Ele pega e, quando tá lá, aí do nada aparece um caju, aí ele pega e fala, o Kafka Ribino. Aí estão falando, né, sobre o Kafka Ribino. Ele agora está numa terceira divisão, no centro de pesquisa para analisar cajus. Aí o pessoal falando com o Kafka, não se manifeste, não vire o caju, porque o mundo ainda quer saber quem é o caju número 8. Eles querem descobrir quem é o caju número 8. Então você pode ser uma ameaça, as pessoas podem te caçar. Não vire caju número 8, tá? Ele não se preocupa não, eu vou ficar aqui até as autoridades chegar. Quando ele fala isso, o que acontece? Ele ignora simplesmente porque vai salvar duas crianças e vai lá e vira o caju número 8. Após ele virar o caju número 8, aí termina a frase do mangá dizendo: e também continua lutando como caju número 8. Aí termina, é o último capítulo dessa obra. Aí após isso que vem o meu desabafo, tá? Porque eu não gostei desse final. Não gostei, pessoal, desse final por 2 pontos, tá? Tem 2 pontos que me incomodaram e eu queria ouvir de vocês isso também aí nos comentários. A gente sabe que eu venho trazendo Caju número 8 desde o começo da obra. Eu tenho vários resumos aqui no canal com bastante visualizações. O meu vídeo que tem mais visualizações no canal é de Caju número 8, tá? Então eu venho acompanhando essa obra desde o comecinho. O que acontece é que tem algo que me incomoda em alguns mangás, que é quando eles nefam o vilão. Matheus, nefar um vilão, tipo, eles, logicamente que eles vão nefar em algum momento, quando o protagonista tiver mais poderoso. É quase isso, pessoal. O que acontece é que o número 9, na moral, isso é minha opinião, tá? Pra mim, o número 9, ele era o único vilão de Caju número 8. O único e grande vilão. O que acontece é que o mangá, ele perdeu o ritmo, na minha opinião, ele perdeu o ritmo quando o número 9 ele foi absorvido, né? Ele foi, como eu vou dizer, comido pelo Omega Kaiju. Isso se assemelha muito o que fizeram, que o Kishimoto fez com Naruto e Madara, né? Madara Kaguya, o Zetsu Negro pegou o Madara, engoliu o Madara e virou a Kaguya. Então, tipo, isso, a mesma coisa aconteceu com o Kaiju número 8. Na verdade, no mangá, né? Mas aconteceu com o número 9. O número 9, ele foi absorvido, né? Ele foi engolido pelo Mega Kaiju. Então, isso destruiu completamente a grandiosidade que era o vilão número 9. A gente não tava vendo mais o número 9 ali, a gente estava vendo o Mega Kaiju, que era uma entidade super poderosa, só que ele não tinha nenhuma objetivo, ele não tinha nenhuma convicção de querer destruir aquilo tudo. Eu sou um Mega Kaiju, eu quero destruir a humanidade. Indiferente do Kaiju número 9, que ele tinha um objetivo muito mais consciente. O objetivo dele era dominar a humanidade, porque para ele, ele admirava os humanos por serem inteligentes, mas ele era superior aos humanos porque ele era um Kaiju inteligente, sabe? Então o número 9 tinha muito mais peso na obra. E, mesmo assim, foram lá e destruíram o cara, destruíram o único pilar dessa obra que mantinha, porque aquilo, quais são os pilares? Kafka, com Narumi e outros personagens secundários, e o vilão. Aí você tira o vilão, ao que ficou mantendo os personagens principais com o vilão Benkai, um vilão bunda, sabe? Que foi o Mega Kaiju. Nem à toa que muita gente na comunidade, tanto no X, tanto bem até no Manga Plus, só vi falando, cara, essa luta não acaba. Os últimos capítulos de Kaiju número 8 foi um capítulo torturoso. Você ficar, caramba, acaba logo isso. Que enrolação. Será que vai continuar? Será que vai continuar? Porque isso tá muito chato. Porque era só, batia, aí ninguém morria. Batia, ninguém morria. Batia, ninguém morria. Aí ficava nessa putaria direto o Mega Kaiju, ou a grande entidade, não matou ninguém, não levou ninguém de base. Sabe? Ninguém importante de base. Então isso foi o que me incomodou nessa obra. Agora o outro, cara, o outro é sacanagem. Estou me referindo ao destino, ao final do Kafka e da Mina. Vamos lá. Desde o começo da obra é apresentado que o Kafka e a Mina são amigos, né? Eles se gostam. O Kafka, ele tem uma admiração pela Mina, né? Porque ela acabou virando da terceira divisão, os caras lá 4, enfim. Então ele tem uma admiração por ela. E ele sempre teve um sonho de lutar ao lado dela. Mas é aquilo, pessoal. A gente toda obra que a gente lê, mangá, estudinho, se ela propõe alguma coisa mais como de amizade, de companheirismo, de parceria, a gente espera, sendo humano com sentimentos, sendo pessoas que vivem vidas sociais, a gente espera que as coisas ela tomem
consequência natural. E qual a consequência natural? Se você tem um amigo, vamos lá, tem 2 personagens que são amigos desde criança, e eles estão crescendo junto, e eles têm uma química. Os dois têm uma química. Ela admira ele, ela protegeu ele em vários momentos no mangá, mas dizendo que não vou proteger, mas ela admirava o cara desde o começo, enquanto ele ficava nessa mesma putaria dizendo, poxa, eu admiro ela é muito forte, tudinho. Enfim, os dois têm a mesma idade. Chega no momentos finais do mangá, o autor vai lá e não joga na cara que eles ficaram juntos, cara. É dar um tiro no pé. É dizer, meu irmão, tu trabalhou 129 capítulos, tu teve 129 capítulos para desenvolver um romance, alguma coisa que fizesse fechar a história do Kafka, mas não, tu terminou a obra com Kafka com 33 anos, sem uma parceira, né? Sem uma companheira, 31, 33 anos mais ou menos ele tem, né? Então, tipo, cara, como é que tu termina a obra assim, sabe? Com certeza, os fãs da obra... Eu não sou fã de Kaiju número 8. Eu gosto do mangá. Eu gostei do mangá, terminei o mangá tudinho normal, acompanhei. Mas tem cara, pô. E é normal, super normal e válido. Tem pessoas que é fã da obra. E quando terminou, puta que me paraiam. Terminou a obra sem o Kafka ficar com a mina, pô. Não teve nenhum casal relevante que ficaram junto. Sabe? Então isso é frustrante, pra mim é muito frustrante. É um shonen, Matheus, é um jogo, é um anime, é um mangá pra adolescente, jovial, menino. Cara, meu irmão, isso é de besteira. Porque a gente tem outros shonen também que terminam o mangá, ou a obra, ou o anime, tudinho, com personagens ficando no final. Não sendo diretamente explicação, eles ficaram juntos, mas ele fala, olha, eles começaram a namorar, aí vocês deduzem se eles vão ter filhos ou não. Sabe? Mas o meu maior problema com Kaiju número 8, né, o mangá, foi o destino de Kafka, cara. Porque o Kafka, no final, ele virou um cara que analisa os kaijus, bacana, tá, tem um emprego, ele é CLT, mas, em paralelo a isso, ele terminou sozinho ainda. Ele tem os seus amigos, mas ele terminou sozinho, sabe? Então, pra mim, isso que foi o mais frustrante, o mais decepcionante dessa obra. Lembrando, cara, o mangá é bom, tem momentos muito épicos no mangá, mas o final, a partir de lá pro 109, 119, começa a desempenhar, assim, despencar o mangá, beleza? Na minha humilde opinião, beleza, pessoal? Mas aqui, eu queria ouvir de vocês, deixa aí embaixo nos comentários se vocês realmente acreditam que terminou meio boa a boca, ou terminou muito foda. Eu acredito que foi isso. Trouxe um momento aqui finais pra vocês. O nerfando o número 9 foi realmente um impacto muito nada a ver o que fizeram com o número 9, um vilão muito foda, e destruíram o vilão pra botar um cara meio meia bunda, sem que não falava nada, que só falava destruição, vou destruir você, ficava só calado tocando poder, sabe, bem lixo. Enfim, e ainda o final do Kafka, porra, Kafka sem nenhum sentimento, nada, não teve nenhum beijinho, uma beijo na bochecha, nada, surreal, tá? Enfim, esse foi o vídeo, pediram, eu só fiz esse, Matheus, faz muito tempo que terminou o Kaiju número 8, terminou, e eu fiquei tão angustiado, fiquei, pô, eu não vou trazer, porque eu vou acabar falando mal, enfim, vou passar. Aí foi passando, já foi esfriou bastante, até um inscrito ter comentado, né, não vou achar o comentário, mas o inscrito comentou, traz o Kaiju número 8, né, traz o final do Kaiju número 8, queria saber da opinião, tudinho, enfim, então tá aqui, registrando aqui no canal, tem oportunidade o final de Kaiju número 8, beleza, pessoal? Muito obrigado, se cuidem e deixem embaixo os seus comentários. Falou!